Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Quero agradecer a todos que já estão inscritos no canal. Nós estamos chegando a quase 11 mil visualizações. Muito obrigado a todos vocês que também têm deixado seus comentários. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de missões transculturais. E eu queria que você nos acompanhasse nesse vídeo que está muito interessante. Teus filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, se você ainda não conhece o Flávio e a Kesdi, o Flávio tem 33 anos de idade, ele é marceneiro. A Kesdi, ela tem 34 anos, é formada em administração pela UNOeste. Eles são casados há aproximadamente 3 anos e meio, estão em missões no Camboja há 2 anos e eles são membros da igreja Casa de Oração para Todos os Povos. E é por isso que eles são os nossos convidados de hoje. Flávio, Kesdi, sejam bem-vindos ao canal, é um prazer ter vocês aqui com a gente. O prazer é todo nosso, pastor. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, é um prazer pra gente estar aqui. Quando aconteceu o chamado de missões para vocês? Bom, eu acho que a gente deveria responder isso separadamente, porque aconteceu há bastante tempo atrás, né? Na verdade, assim, eu posso dizer que o chamado de missões para mim foi algo muito natural. Meus pais são muito missionários. Então eu cresci dentro do contexto missionário. Então não foi uma surpresa, não foi uma coisa assim, olha, aconteceu de um dia para a noite. Não, isso foi natural para mim. Eu entendi que nós como cristãos precisamos ser resposta. E isso começou a fazer parte da minha vida já desde cedo. Mas eu não tinha aquela intenção de ter a vida completamente dedicada a missões. E em 2011 Deus falou comigo sobre missões integral. Quando eu entendi que eu tinha um chamado em Deus assim, em missões, eu tinha 15 anos, mas eu ainda não fazia noção, eu não entendia sequer o que chamado realmente queria dizer. Então foi quando eu comecei a me interessar, a buscar, a entender o que é um chamado, como que funciona isso, mas começou a partir dos 15 anos. Eu fui morar numa base missionária muito jovem, muito cedo. Eu tinha 12 para 13 anos quando eu fui para uma base missionária. E um líder muito maluco na época, mais maluco que meus pais, porque eu era muito jovem e os meus pais estavam saindo da base missionária e eu falei, eu não quero ir, eu quero ficar. Eu acho que isso aqui é pra mim, eu quero ficar. Mas eu tava para fazer 13 anos, né? Não era uma decisão que eu podia tomar, mas eu falei com o líder da base, ele falou, se o seu pai deixar, você pode vir. E eu fui conversar com meu pai. Eu falei, pai, posso ficar na base? Ele falou, você é louco, o líder nunca vai deixar. E se ele deixar, eu posso? Pode, se ele deixar, você pode. Meu pai jamais imaginou que ele ia permitir. Mas ele já tinha permitido. Então eu falei, então beleza, vou arrumar minha mochila. E arrumei a mochilinha e fui pra base de Jocum Vitória. Eu morei na base de Jocum Vitória, meus pais moravam num bairro, mas eu queria morar dentro da base. Eu queria aquilo lá pra mim. Mas eu não entendia sobre chamado. Com 15 anos Deus começou a me falar sobre chamado. Quando eu fui fazer a TED, um curso de treinamento e discipulado, no Rio de Janeiro, Santa Cruz da Serra. Em 2003, eu tinha 17 anos de idade. Durante esse curso, Deus falou mais profundamente comigo em relação ao chamado. Até então era uma coisa que eu queria fazer. Eu queria ser um missionário, eu queria estar em missões, eu não queria outra vida para mim. Mas entender um chamado não tem necessariamente a ver com decidir estar em missões. Sim. Muita gente decide estar em missões sem entender o chamado dela. Então vive em missões muitas vezes sem propósito e acaba, às vezes não dá certo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas eu fui entender a respeito de chamado durante a minha TED, entender qual era o meu chamado durante a minha TED. Bom, vocês quando começaram o chamado já sabiam que Deus tinha esse propósito para vocês de missão transcultural? Olha, quando eu entendi meu chamado, eu sabia que Deus tinha um propósito de missão transculturais para mim. Eu tinha certeza que Deus estava entregando para mim um chamado que tinha relação com a Ásia. Deus ele falou muito forte conosco, com uma equipe, a respeito do Timor-Leste. E falou comigo de uma forma individual, muito mais profunda a respeito do Timor-Leste. Tanto é que no curso nós chegamos ao entendimento que ninguém tinha grana para chegar ao Timor-Leste. Então ficou todo mundo feliz quando a escola mudou o destino do prático para o Chile,
A passagem era muito mais barata. Nós precisávamos na época de 10 mil reais para irmos para o Timor-Leste, fazer o prático no Timor-Leste, cada um. E para ir para o Chile precisava só de 390. Então todo mundo deu pulo de alegria. Eu fui o único que chorou e sentiu a perda de viver o milagre e chegar no Timor-Leste, né? Então aquela experiência, Deus usou aquela experiência para falar muito forte comigo a respeito do Timor-Leste. Desde então o Timor-Leste é a nação que eu oro por ela, que eu tenho no meu coração e que eu tenho certeza que Deus tem um mistério comigo em relação ao Timor-Leste. Então com essa experiência na minha TED ficou muito claro para mim que Deus ele tinha um propósito para mim em missões transculturais. Eu não sabia a respeito de tempo, como que isso ia acontecer, mas Deus tinha um propósito para mim em relação a missões transculturais. Isso aí foi uma coisa que ficou clara no início da minha caminhada, uma vez entendendo meu chamado. Bom, e eu sempre soube também, na verdade eu me preparei emocionalmente para que a minha profissão fosse nas nações. Eu sempre pensei, né? Eu sempre desejei ser a embaixatriz. Então, eu me preparei emocionalmente para isso e eu sou embaixadora do reino, né? Amém. Mas eu sabia desde sempre que Deus me levaria para as nações. Bom, eu queria saber de vocês como foi, recém-casados, se mudarem para um país tão distante, como foi essa experiência, né? Rapaz, essa experiência foi uma experiência marcante. Foi uma experiência... Eu não vou falar que foi a experiência mais importante que nós vivemos juntos, mas foi uma experiência muito importante. Porque nós estávamos num momento em Belo Horizonte onde nós trabalhávamos já com vítimas de exploração sexual dentro da zona boêmia de BH. Para quem conhece Belo Horizonte, conhece ali a rua Guaicurus, a região da Guaicurus, né, onde mais de 4 mil mulheres se prostituem todo santo dia. Naquela região tem 33 prédios apenas destinados para a prostituição. Então nós trabalhávamos dentro desses prédios, criávamos relacionamento dentro desses prédios, falando do amor de Jesus e o valor de cada mulher ali dentro, o real valor, não os 10 reais cobrados pelo programa, mas o real valor. Esse é um trabalho de formiguinha que leva tempo, e nós estávamos num momento desse ministério em Belo Horizonte onde começávamos a ver frutos. Começávamos a ver vidas transformadas, meninas se batizando, famílias inteiras que antes trabalhavam todos os parentes na prostituição, dentro desse ciclo, saindo desse contexto, meninas que estavam casando, mulheres, né, estavam casando, retomando o sonho de casar, de constituir família. Então nós começamos a ver todo esse mover de Deus dentro daquela zona de prostituição. E nós começamos a entender que aquele era um momento em que Deus estava abrindo as portas e deixando florescer a semente plantada, né? E a gente estava feliz pra caramba. A gente estava muito feliz, ministerialmente realizados, assim, né? No início de um tempo de realizações, né? Nós nunca pensamos vamos colher frutos dessa semeadura. Porque às vezes acontece, você semeia, você não vê, não fica tempo bastante para ver o fruto. Verdade. Mas a gente estava começando a ver, então imagina como o nosso coração estava empolgado. E foi no meio disso tudo que Deus começou a falar pra gente a respeito de ir para o Camboja. Primeiro Deus pediu pra gente renunciar o trabalho com as mulheres em Belo Horizonte. E nós achávamos que era só uma renúncia assim, no coração, que a gente estava muito apegado e que a gente estava trabalhando muito. A gente achou que fosse uma renúncia desse tipo e passado algum tempo Deus não falou mais nada, então falou, acho que era aquilo mesmo, resolveu e a gente continuou trabalhando, né? E um belo dia, logo um pouco antes daquele desastre de Mariana, né? Nós tínhamos acabado de casar uma menina quando aconteceu aquele desastre de Mariana, mas um pouco antes Deus havia falado com a minha esposa sobre o Camboja e ela falou para mim, Flávio, Deus me falou que nós vamos para o Camboja. Na hora, eu repreendo esse negócio aí, porque não faz sentido. Estamos vivendo o melhor tempo dentro do ministério aqui em Belo Horizonte. Eu não acredito que Deus tiraria a gente daqui nesse momento. Fica tranquila que se Ele falou com você, Ele vai falar comigo. Nós nos casamos para sermos bênção em comum, em concordância. Precisa haver concordância entre nós. Deus não vai lançar nada, nenhuma palavra, nenhuma ideia para gerar entre nós discórdia. Então, se nós vamos juntos. E eu só vou se Ele falar comigo. Então, relaxa. Ele falou com você, Ele vai falar comigo. Sem problema.
Meio Maria e José, né? Meio Maria e José. E aí nós seguimos trabalhando, casamos uma menina num fim de semana. Naquele mesmo fim de semana recebemos a notícia do rompimento da barragem Mariana e descemos no dia seguinte já para Mariana. Nós trabalhamos 28 dias diretos lá em Mariana, apoiando o povo, ajudando a tirar lama. Então, muito trabalho muito pesado, um movimento muito, muito intenso em Mariana. E quando nós estávamos saindo de Mariana, Deus falou comigo quando a gente estava saindo de Mariana, depois de tudo aquilo, sabe? Eu ainda estava com meu coração assim angustiado de ver tanta corrupção, mesmo em meio a tanta desgraça, tá? A gente estava tão comovido de várias formas por conta de Mariana, sabe? O coração estava cheio, um misto de emoções. Mas no meio daquilo tudo, a última coisa que eu lembrava era o Camboja. E ali dentro da Kombi, voltando para Belo Horizonte, Deus falou comigo a respeito do Camboja. Meu filho, seu tempo aqui cessou, acabou, findou. É a hora de um novo tempo. E eu tenho um novo tempo para você no Camboja. Sabe? Na hora, a lágrima correu. Eu falei com minha esposa, amor, Deus realmente falou com você pra gente ir pro Camboja. Ele acabou de confirmar comigo que é o Camboja. E foram 3 meses depois que Deus falou pra mim, né? Nesse período que vocês estão no Camboja, qual foi a experiência mais marcante para vocês? A experiência mais marcante? Bom, a gente pode falar de experiência mais marcante enquanto casal e enquanto indivíduo. Uma experiência que foi mais marcante assim, para mim, enquanto indivíduo, enquanto pessoa no Camboja, foi a facilidade que eu tive para aprender inglês. Foi uma coisa que eu nunca pensei que eu ia aprender inglês tão fácil, sempre foi um desafio para mim, foi sempre uma barreira para mim, o aprendizado da língua. Mas no Camboja, que é onde eles nem falam inglês muito bem, eu peguei inglês muito rápido. Por quanto tempo, amor? Em 3 meses ele já estava falando. Eu já estava falando inglês, já estava tendo altos papos já com gringo, com todo mundo, já não precisava mais de ajuda. E eu lembro que o que me impulsionou para dar passos para aprender o inglês lá foi um passo meio maluco, mas o que me impulsionou é porque eu via a minha esposa muito refém do meu movimento. Se eu tinha que ir no mercado ou se eu precisava resolver alguma coisa, eu tinha que levar minha esposa para traduzir para mim. Então eu comecei a pegar pequenas tarefas logo de manhã, tipo, não, hoje eu vou sair, eu vou voltar com pão e leite. Não sei onde compra, mas eu vou descobrir e vou me virar. Eu saía de casa e não voltava enquanto eu não achasse pão e leite. Às vezes eu voltava e já tinha passado a hora do almoço, por exemplo, né? Mas usava mímica, dava um jeito, mas eu fui persistindo nessa. E eu fui pegando, ouvia e tal, e Deus me deu muita graça e me abençoou mesmo para aprender o idioma. Um dom, né? Deus derramou algo sobrenatural sobre mim, é o como eu entendo, pela dificuldade que eu sei que eu tinha para entender inglês. E como casal, eu posso dizer que o mais marcante foi a nossa chegada mesmo, entender o Camboja, conhecer o Camboja e entender o Camboja. Como o Flávio falou, nós já trabalhávamos com vítimas de exploração sexual no Brasil. E nós sabemos que o Brasil tem muita exploração sexual. Nós trabalhávamos com um público muito grande, geralmente adulto, e chegar no Camboja e lidar com um volume disso multiplicado em muitos números e com crianças, isso nos chocou. Nós sabíamos, mas nós não sabíamos a dimensão. Que era daquele jeito, né? Então foi uma coisa muito marcante no nosso coração, porque Deus já falava conosco sobre trabalhar com crianças. Deus deu uma palavra para nós em 2013 sobre ser resgate, ser casa segura para crianças vítimas de exploração sexual. E naquele momento nem fazia sentido, não fazia sentido mesmo. E a gente viu aquela palavra se cumprindo no Camboja. Então isso foi muito marcante para nós, assim. E o milagre e a provisão de Deus. Isso todos os dias nos marca, todos os dias. Bom, como é para vocês trabalharem com uma área tão delicada como a pedofilia, sendo ainda mais em outro país, uma outra nação? Bom, para nós é um desafio muito grande. Não que não fosse um desafio
a trabalhar com exploração sexual aqui no Brasil, mas quando a gente chega no Camboja, tem uma série de outros fatores que tornam muito mais delicado, muito mais lento o processo e muito mais difícil o acesso, como o próprio idioma, por exemplo. É um idioma extremamente difícil de aprender. Trabalhar com a pedofilia no Camboja tem sido um desafio desde que nós chegamos lá. Desde o processo de entender como acontece, qual é o caminho que toma, aonde que começa. Entender tudo isso já foi um processo muito doloroso para nós. Ver que acontece no seio da família, que alimenta essa ideia de que a criança, que pôr a criança para se prostituir, para ter um dinheiro a troco de relação sexual, isso é uma opção para a família, seja para alimentar os demais membros da família, seja para pagar uma dívida, seja para adquirir um bem ridículo como um iPhone, por exemplo. Então, qualquer coisa que eles julguem como uma necessidade justifica colocar uma criança de 4, 5 anos para ter relações sexuais com um doente mental aí, que para mim, desculpa o termo, mas é uma doença, isso é uma doença. Uma pessoa que procura uma criança para relações sexuais, isso não pode ser normal, isso não pode ser algo natural, isso é doença. E um dos grandes desafios, muito diferente do que a gente encontra aqui no Brasil, é a naturalidade. A naturalidade com que a pedofilia acontece lá. Aqui, sempre quando você ouve falar de um caso de pedofilia, existe um apelo social contra isso, né? As pessoas se revoltam, tudo é muito escondido, ninguém faz isso às claras. E lá é assim, na rua. É na rua mesmo, no barzinho, é no restaurante, é no mercado, é muito comum. Então a gente precisou também receber do Senhor muito dos frutos do Espírito, né? Porque a nossa primeira reação enquanto ser humano é agir com ira. E nós sabemos, nós temos a certeza de que a ira nessa situação, ela não cresceria frutos a partir dela, né? Ela, pelo contrário, ela ia romper um projeto de Deus na nossa vida ali. Aprender a ter paciência, domínio próprio, lidar com a nossa justiça própria, entender que a justiça é de Deus e trabalhar. Uma legislação diferente também, né? Porque... Olha, embora o país tenha legislações contra a pedofilia, são leis severas contra a pedofilia e a exploração sexual, mas ela não se faz cumprir. Então é muito natural para eles, é natural. Isso está acontecendo, né? Um senhor de 70, 65 anos, 60, andando com uma criança de 8, de 7 anos, e a polícia passar e não fazer absolutamente nada. Todo mundo sabe que isso acontece, mas ninguém faz nada. Então é muito revoltante, é muito triste. E a gente entende que Deus começou a trabalhar isso em nós já no Brasil. A Bíblia fala sobre Abraão, né? Que por causa de Abraão, nossa família toda é bendita, né? Todas as famílias da terra são benditas. E se você olhar a história de Abraão, Abraão ofereceu Sara para Faraó. Ele ofereceu, ela era a esposa dele. E ele ofereceu a troco de passar em segurança. É uma coisa que nos encheu, assim, na prática, na nossa vivência. Se nós estivéssemos lá hoje, se isso fosse acontecendo, se nós fôssemos transportados para lá, a gente ia ficar revoltadíssimo com Abraão, e com razão. Mas Deus depois transforma a história desse homem. E por conta de Abraão, nós somos benditos. Sim. Né? Em nenhum momento dá para dizer que ele foi um homem ruim, mas ele teve uma postura ruim. Sim. Então Deus começou a trabalhar no nosso coração já no Brasil quando isso acontecia. Quando nós precisávamos lidar com cafetões, quando nós precisávamos lidar com os homens que comercializam as mulheres.
Então nós chegamos lá e deparamos com essa situação que tão escancarada da pedofilia, que ainda é muito mais intensa do que a exploração sexual com o adulto, e lidar com essa justiça própria, né? Fala, pera, Deus precisa me ajudar nisso, porque o trabalho vai além da minha briga aqui agora. Eu brigar com esse sujeito aqui, o máximo que vai acontecer é eu ser deportada do país e acabou. Eu vou parar em um caso. Isso aí. Eu gosto de ir em um caso. Então, assim, lá nós começamos a entender que a justiça própria é um gigante que precisa ser dominado dentro de nós. E ele vem, você tem noção, você começa a ter dimensão do tamanho desse gigante quando você se depara com situações como lá. Bom, para vocês, qual a diferença de uma missão cultural e de uma missão transcultural? Quando a gente tem a experiência transcultural de missões, a gente começa a entender o mundo como Deus olha. A gente começa a enxergar um pouquinho como Deus olha o mundo. É muito fácil para a gente viver dentro do nosso país e esquecer que o mundo é muito mais que isso. Porque nós temos problemas. Sim, e como? Nós temos problemas a nível familiar, nós temos problemas a nível municipal e nacional. Então a gente se concentra ali e a gente esquece que existe um mundo, né? Em volta. Em volta, e que os problemas estão ali, e que Jesus não vai voltar enquanto todos não tiverem escutado. E tem muita gente nas nações que nunca ouviram falar do reino de Deus, nunca ouviram falar sobre Cristo. Mas quando a gente se fecha na nossa nação, a gente perde de ter o privilégio de contemplar o que Deus, a paixão de Deus pelas nações, pelos povos. Quando você faz missões no seu próprio país, a sua visão é uma. Você está ali atendendo as demandas que todos têm dentro do seu país, que todos enxergam a demanda dentro do seu país. Todos enxergam que no seu país há desigualdade social, que no seu país há fome, que no seu país há miséria, que no seu país há lugares onde não tem água encanada ou energia. Então você vai para essas regiões, onde a crença em outros deuses, em outras religiões é muito grande, é muito forte. Então os missionários se concentram nessas regiões dentro do seu país. Quando você trabalha dentro do seu país, você ainda está trabalhando com um povo que minimamente sabe quem é Jesus. Pode não ter aceitado, não confessá-lo como Salvador, como Redentor, mas eles já ouviram, eles sabem quem é Jesus. Todos eles sabem. Todo mundo no Brasil já ouviu falar de Jesus. O que muda em relação a missões transculturais é que muitas vezes Deus vai te enviar para lugares onde você vai perguntar para alguém se conhece Jesus, por exemplo, e como acontece com a gente no Camboja, perguntar: você já ouviu falar de Jesus? Eles nunca ouviram falar de Jesus. E a nossa missão enquanto cristãos é propagar o evangelho do reino até que ele venha. Até que ele venha em todas as nações, né? Até que todos saibam. Bom, nós estamos falando de um tema extremamente relevante. Sei que teria muitas coisas para nós falarmos aqui, mas nosso tempo está acabando. Queria que vocês fizessem suas considerações finais, a mensagem que vocês queiram deixar a quem está nos vendo agora. Bom, eu quero deixar para você a seguinte mensagem. Eu gostaria que você começasse a pensar sobre a possibilidade de começar a orar com propósito, em busca de entender qual o seu propósito em Deus. Porque quando você entender o seu propósito em Deus, você vai começar a viver milagres que você nunca sonhou, que nunca passou pela sua cabeça e que sua mente hoje não alcança. Eu falo isso por experiência própria. Entender o propósito de Deus para minha vida tem feito toda a diferença para mim como agente de transformação do reino de Deus, enquanto embaixador de Cristo na terra. Tem feito toda a diferença para mim. Eu não sou mais o cristão que deixou o Brasil 2 anos e meio atrás. A minha vida é totalmente diferente. Deus, ele transforma tanto a sua maneira de ver, a sua maneira de sentir, a sua maneira de pensar. Quando você tem um propósito, eu costumo dizer, eu gosto muito de usar uma passagem que fala sobre Ahimaás, filho de Zadok, quando ele tinha que dar a mensagem para o rei Davi a respeito da morte de Absalão. Quando Absalão morreu, o homem que foi enviado a dar a mensagem foi um etíope, um cara que era um corredor nato.
E esse homem saiu para dar a mensagem, mas já tinha o pentelho lá do Aimas que estava dizendo: eu quero dar mensagem, deixa eu dar mensagem, deixa eu dar mensagem. Ele era um rapaz forte, um rapaz jovem, cheio de energia, preparado, vinha de uma família com linhagem. O cara tinha todo um cartel bacana para apresentar. E ele queria porque queria dar a mensagem. Mas a resposta para ele foi: olha, hoje a mensagem é muito importante, deixa que alguém mais experiente dê a mensagem. Mas ele não parou, mesmo depois que o etíope correu, ele continuou falando: deixa eu dar a mensagem, deixa eu dar a mensagem. Ele queria porque queria. Falei: ok, então para de me apurrinhar e vai dar a mensagem, corre então. E ele começou a correr. Depois de um tempo que o etíope tinha corrido, ele começou a correr. Ele passou do etíope. Não tem noção, o cara passou do etíope. Pensa alguém que vai passar um campeão do mundo aí nas corridas, né? Ele passou do etíope. E quando ele foi chegando perto do palácio, o sentinela falou: olha, tem um homem se aproximando, ele vem sozinho, e pelo jeito que ele vem correndo, ele é Aimaas, filho de Zadok. Fala: então deixa entrar, que ele está trazendo boa notícia. Ele vem em paz. E quando ele chegou diante de Davi, ele só conseguiu dar a saudação: ó, rei meu, bendito seja, e tal. E falou aquela saudação cheia de pompa. Mas quando o rei perguntou: e aí? E sobre meu filho Absalão? Ah, seu meu rei, eu vi um vucu-vucu, um corre-corre, um vai pra lá, vem pra cá, uma gritaria, mas eu saber o que aconteceu, não sei não. Chegou lá, ele não tinha mensagem. Ele não tinha um propósito. Era um cara preparado, boa família, tinha fama, era reconhecido de longe. Mas ele não tinha mensagem, porque não tinha um propósito. Por isso eu quero convidar você a buscar em Deus qual o seu propósito, não apenas enquanto indivíduo, mas enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo nessa terra. Hoje, num país que nós podemos considerar cristão, hoje o Brasil é um país que podemos chamar de cristãos, nós, cristãos, precisamos ser a diferença, precisamos ser relevantes e ser resposta ao clamor das nações, ao clamor do Brasil. E nós convidamos você mesmo para se colocar na brecha, para se colocar como resposta ao clamor da criação. E vem com a gente nessa missão. Vem entender um pouco mais sobre o Camboja, sobre a Ásia, sobre Europa, África, sobre as nações, sobre o que Deus tem feito nas nações. Bom, queria agradecer mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, foi um privilégio ter vocês aqui. Nós que agradecemos, um prazer. Todo nosso. Amém. Bom, se você gostou desse vídeo, já sabe, clique no curtir, compartilhe com outras pessoas também para que você possa abençoar. Deixe o seu comentário aqui embaixo, é sempre muito importante para nós. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, também vou deixar na descrição todos os dados do Flávio e da Kesd, eles estão voltando para o Camboja agora em setembro. E se você foi tocado por esse testemunho e você deseja abençoá-los de alguma maneira, nós vamos deixar os dados deles para que você possa fazer esse contato e abençoá-los. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para o crescimento da vida deles e daquelas crianças que estarão lá e que Deus estará utilizando a vida deles para abençoá-los. Então, que Deus te abençoe, fique na paz e até mais. Som para um totem pó.